Fala pessoal, hoje eu vou estar conversando com vocês sobre os 3 erros que você pode estar cometendo ao tratar um choque hemorrágico. Bom, primeiramente, você está ali, você está no seu ambiente, seja no hospital, seja no pronto atendimento, ou então você mesmo está fazendo um plantão ali no SAMU da sua cidade, ou então alguém teve um acidente na sua frente, você está ali indo socorrer, então você pode estar no contexto de trauma de frente para um choque hemorrágico, um choque hipovolêmico também, tá? E aí você tem que tomar cuidado com algumas coisas. Você já sabe aquele atendimento do ATLS, tudo que você tem que saber, do ABCDE, do atendimento secundário, de fazer uma história ampla, né, o acrônimo ampla que a gente vai usar aqui, mas tem alguns 3 pontos que eu quero falar com vocês, que é o que a gente acaba vendo o maior erro enquanto alguém está atendendo um choque hemorrágico que pode afetar a sobrevida desses pacientes, certo? Então, os 3 grandes erros que a gente vê aqui é não reconhecer o choque, tá? Você está com aquele paciente, o paciente está mais ou menos estável, o paciente está bem, ou então o paciente teve um TCO e aí você não consegue colher aquela história, você não tem ali todo aquele exame físico, né? Seu exame físico fica falho porque o paciente não tem respostas e aí você deixou passar ali o choque, né? Principalmente na fase inicial do choque. O segundo erro que a gente vê sendo muito cometido é cristalóides em excesso, aquela reposição excessiva, aquela hidratação venosa excessiva desse paciente. Tá? O paciente está sangrando e eu estou dando soro a mais. O que isso pode acarretar nesse paciente? Tá? Vamos conversar disso também. E por último, muito comum, inclusive no intra-hospitalar, é esquecer da coagulopatia. Tá? Isso aqui são os erros para um atendimento imediato, tá? Tem outros erros que acontecem que vão implicar na vida do paciente após, na sobrevida, ali em 30 dias, durante o período de internação, mas que eu vou falar disso mais em um outro vídeo depois, tá? Que seriam mais as infecções secundárias e as complicações do que foi feito no atendimento primário desse paciente, certo? Então vamos lá. Não reconhecer o choque. Você, o socorrista, quem está te passando, não reconheceu que aquele paciente está tendo repercussão desse sangramento que ele está tendo. Ou às vezes você nem reconheceu que ele está sangrando. Porque, inicialmente, vamos subir aqui, tabelinha do ATLS, de choque hemorrágico. Deixar aqui, a gente pode sangrar de vários locais do corpo. Então a gente pode sangrar nas nossas cavidades. Então eu posso sangrar na cabeça, posso sangrar na cavidade torácica, no abdômen, de ossos longos, subcutâneo e para o meio externo. Tá? Então vamos botar que você despiu o paciente ali, está examinando ele, não viu nenhuma fratura externa, fratura exposta, não está sangrando ali de nenhuma fratura exposta, não tem nenhuma lesão de tórax, de abdômen sangrativa, o crânio do paciente está bem, vamos falar que ele não teve um TCE para facilitar aqui para a gente, porque misturaria um pouco os choques, e você não viu nenhum sangramento. E aí você partiu para o exame físico desse paciente. E aí vamos lá, pegando a tabelinha aqui. Se for um paciente que perdeu 750 ml de sangue, né, isso aí seria menos do que 15% da volemia de um adulto, a gente vai ver que a frequência cardíaca vai estar normal, que além da frequência cardíaca, a pressão arterial está normal. Então é aquele paciente que sofreu um trauma que você pode olhar ele e não passou nada. Olha, a frequência está boa, a saturação está boa, frequência respiratória também está num nível tranquilo, e você fala, tá ótimo. E aí é o momento que ocorre um dos erros no atendimento do paciente do trauma, que é, você tá bem, vou te liberar. Não, você está numa unidade com pouca estrutura, está na dúvida, está inseguro, mantenha esse paciente de observação. Tá? A observação é muito importante do paciente do trauma e ela às vezes te dá mais dados do que a própria tomografia, ressonância, raio-x de tórax, PET scan, o que você quiser de exame nesse caso. E aí vamos botar que você botou esse paciente de observação e ele, nesse período, começou a ficar taquicárdico. Tá? Se ele está mais taquicárdico, fora lógico, questão de dor, tem muitos complicadores aqui nessa avaliação, mas ele está mais taquicárdico. Olha, será que esse paciente não está tendo um choque? E nessa avaliação sua, você vai pedir alguns exames. Então você, primeiramente, exame físico. Sua ausculta cardiopulmonar está normal? Pô, se tiver abolido de um lado e o paciente está taquicárdico, vou pedir um raio-x. Será que ele não tem um hemotórax, se ele está sangrando para dentro do tórax, e ele pode sangrar ali 1.000, 2.000 ml, 3.000 ml sem que eu veja? Aí além desse hemotórax de fazer um choque hemorrágico hipovolêmico, ele não pode estar fazendo um choque
obstrutivo, porque está comprimindo a área cardíaca, esse hemotórax, né? Olha como é que as coisas vão se juntando todas. Então o coração está mais vazio, começa a ficar mais comprimido, começa a ficar mais taquicárdico, hipotenso, tá? Mas, só para finalizar, o grau 2 aqui do ATLS, pressão arterial ainda está normal. E o pior é o seguinte, você já recebeu um paciente com uma taquicardia, frequência já ali acima de 120, que a pressão já está diminuída. Tá? Aí você palpou o pulso, pulso diminuído. Frequência respiratória, taquipneico, tá respirando ali com esforço, o paciente está sofrendo, está sudoreico, é ansioso e confuso, tá? Então, nesse caso, você tem que reconhecer que esse paciente está em choque, tá? E o principal aqui, perdeu 30% a 40%, perdeu de 1,5 litro a 2. Vamos pensar aqui que, geralmente, cada bolsa tem por volta de 200 a 300 ml de concentrado de hemácia, esse paciente perdeu 5, 6, 7 bolsas de sangue, tá? Então, o paciente está realmente chocado, o paciente precisa de conduta imediata. Então, quanto mais cedo você reconhece essa conduta, mais rápido você toma suas condutas e melhor tem o desfecho desse paciente. Se o paciente chegar em grau 4, por exemplo, o paciente já perdeu mais de 40%, está com a frequência cardíaca muito aumentada, pressão diminuída, geralmente aquelas pressões baixas de 60 por 40, 50 por 30, 70 por 30, tá? Já está aqui confuso, letárgico. E as condutas, né, já até risquei aqui sem querer para vocês, mas a gente, a partir do grau 2 para o 4, você já começa com cristalóide e cristalóide sangue, tá? Então você não fica só no cristalóide. Agora, o problema de tabelas e protocolos é a gente seguir isso de maneira cega. Então, o que eu quero dizer? Se você tem um paciente que está no grau 2, que está estável, você já fez seu cristalóide e ele continua sangrando, só seu cristalóide não vai resolver. E às vezes o pessoal se perde e fica fazendo muito cristalóide nesse caso, tá? Então aí vamos para a segunda parte. Se eu estou fazendo cristalóide em excesso, vai acontecer um fenômeno no sangue que eu vou explicar aqui. Mas a questão é cristalóide e se não melhorou sangue, não é só cristalóide. Porque se o paciente tem um grau 2 e continua sangrando, ele vai para o grau 3, ele vai para o grau 4. É um quadro que vai evoluir. Se você trata isso antes da evolução, melhora demais para o paciente. Para o paciente, para quem vai atender depois, para quem vai fazer a transferência, você faz a conduta correta nesse caso. E aí, vamos conversar sobre o sangue aqui, né? Tem essa gotinha de sangue aqui no canto. Bom, o sangue é composto de alguns componentes. Então eu tenho hemácias, plaquetas, meus leucócitos e os fatores de coagulação. Nesse primeiro momento, leucócito para mim não serve de nada, mas ele é muito importante na fase secundária, depois que esse paciente foi tratado, melhorou, que aí vão vir as infecções secundárias. Mas no momento eu vou trabalhar esses outros 3 fatores aqui, que seriam as hemácias, as plaquetas e os fatores de coagulação. E aí, uma perguntinha para vocês, que às vezes isso não é tão claro na nossa cabeça, porque não é explicado dessa forma. Vamos botar, por exemplo, que eu tenho um paciente, que ele tem uma hemoglobina de 15, 350 mil plaquetas e a coagulação dele está normal. E ele sofreu um acidente de moto ali agora na porta. Na porta do meu hospital. Foi atropelado na porta do hospital, saindo de uma consulta para fazer um pré-operatório. E ele perdeu 1 litro de sangue. Eu quantifiquei que ele perdeu 1 litro de sangue, a roupa estava encharcada, o paciente já está ali um choque classe 1, indo para classe 2 daqui a pouco. E você tem assim, o melhor hospital, você acabou, o paciente entrou na sua porta, você coletou um exame e o exame estava na sua mão em segundos. Né? Você fez um coagulograma ali, você fez um hemograma rápido, sem contar leucócito, porque não precisa, você só precisa do eritrograma desse paciente, e saiu rápido ali depois dessa perda de 1 litro. Para quanto vocês acham que vai esses valores? O paciente sangrou 1 litro. Aí eu vou escrever aqui, eu quero que vocês digam nos comentários depois se vocês ficaram surpresos. Após uma perda de 1 litro imediata, a hemoglobina desse paciente é de 15, a plaqueta é de 350 mil e o coagulograma continua ok. Por quê, Lucas? Porque é o seguinte, o paciente perde sangue total. Então eu tenho uma amostra desse tamanho, eu perco parte dessa amostra, mas a porcentagem ainda é a mesma. Tá? Então quando eu coleto uma amostra que é a mesma amostra dessa amostra grande. Eu não fiz reposição volêmica ainda. O paciente ainda não deu tempo de fazer suas respostas fisiológicas e homeostáticas para balancear esse fluido do intra para o extra, do extra para o intra. Tá? Então a amostra ainda é 15 de hemoglobina, mesmo que ele tenha sangrado 1 litro.
entendeu? Porque o volume diminuiu, mas as concentrações se mantiveram. Então isso é o que a gente tem que tomar cuidado no paciente vítima de trauma. A hemoglobina não é um bom parâmetro para a gente avaliar pacientes vítimas de trauma, se ele precisa ou não de transfusão. A gente tem que avaliar o choque e a parte clínica. Se o paciente está taquicárdico, está taquipneico, está hipotenso, eu tenho que transfundir esse paciente. Se ele sangrou, ele precisa de sangue. Ah, mas a hemoglobina está de 11, está de 12. Não interfere, essa hemoglobina ainda não deu tempo ali nas primeiras 48 horas de estabilizar o seu valor com a homeostase do sangue para você ter um valor fidedigno. Tá? Isso acontece muito em cirurgia, cirurgia do trauma, pacientes politraumatizados vão ter esse fenômeno. Tá? Então é algo que o pessoal não fala e a gente não liga. Né? Então, isso é importante. Às vezes fica esperando hemoglobina para transfundir paciente do trauma e aqui o que você tem que saber é que a clínica é mais importante. Tá? E aí você vai falar, mas o cirurgião está falando que a clínica é mais importante? Sim, a clínica cirúrgica. Tá? Só para brincar com nossos clínicos. Mas então, quero que vocês guardem isso. Sangramento imediato, você ainda não teve alteração na sua hemoglobina. Então, quando eu for transfundir, eu tenho que lembrar disso. E aí, quando eu transfundo só hemácia geralmente. Né? Você vai lá e faz 2 concentrados de hemácia, 3 concentrados de hemácia. Só que aí vamos lembrar que eu tenho outras coisas. Então você faz um pool de plaqueta. Tá? E o que é um pool? Um pool seria uma transfusão. E o pool é uma unidade, um UI, a cada 10 kg. Então para cada paciente, um pool é diferente. Vamos botar, eu com 90 kg, eu preciso de 9 unidades. Um paciente de 70 kg precisa de 7 unidades. Então isso aqui varia em todos. E aí a gente vai falar de coagulopatia daqui a pouco, e eu tenho fatores de coagulação que vão sendo consumidos também juntamente com as plaquetas. Então o coagulograma desse paciente vai alterando. Então se você tiver disponível, você vai transfundir ali o plasma fresco congelado. Tá? Então geralmente o paciente politrauma vai receber 2 bolsas concentradas de hemácia, se ele continua sangrando ele vai para mais 2 bolsas do plasma fresco congelado, mais um pool de plaqueta. Tá? Então você faz ali sua transfusão e se for necessário você vai para o protocolo de transfusão maciça, que aí já fica 1 para 1 para 1, 2 para 1 para 1, tá? E isso tem que ser feito em 24 horas, não precisa ser feito necessariamente naquele momento imediato, uma transfusão maciça de todos os componentes juntos. Lógico, esse paciente vai para a cirurgia, esse paciente vai ser tratado, vai ser um tratamento não operatório, isso tudo é definido depois. Mas se eu reconheci o choque, se eu soube fazer a transfusão e evitei o excesso de cristalóide, esse paciente tem um desfecho melhor. Outra questão aqui, você tem um sangramento arterial, abdominal, um mesocólon, teve algum rompimento, tem um vaso sangrando. O paciente chega com uma pressão de 100 por 80. Maravilha. Aí você faz a sua reposição de cristalóide excessiva, 2,5 litros de cristalóide. Essa pressão vai para 150 por 95. Nossa, o paciente melhorou do choque. Sim, nesse fator. Só que você diluiu a hemácia dele, soro não transporta oxigênio, você diluiu as plaquetas, então tem menos plaquetas disponíveis na mesma amostra, você diluiu, a concentração dela baixou, assim como os fatores de coagulação. Então você piorou a cascata de coagulação desse paciente. Outra questão, você acha que a artéria sangra mais com 10 por 8 de pressão ou com 150 por 95? Então você pode ter piorado. Então não quero deixar pacientes traumatizados hipertensos. E aqui só vou deixar um parêntese que é diferente no caso do paciente com TCE. Tá? Por isso que eu falei que o paciente com TCE é algo diferente. A gente pode falar disso em outro vídeo. Então eu tenho que deixar a pressão do paciente uma pressão estável, paciente estável, mas não preciso ficar, meu Deus, tem que ficar 14 por 9, 12 por 8. Não, se o paciente está estável, uma pressão de 10 por 8, 10 por 7, estou fazendo minhas reposições, estou monitorizando ele, pedindo transferência, não preciso ter essa quantidade excessiva de soro para não provocar coagulopatia dilucional, tá? Que é um dos pontos que eu quero que vocês guardem aqui. Além de que a reposição de cristalóides, sendo soro fisiológico o principal disponível em todos os lugares, às vezes não tem Ringer, não tem o Ringer lactato, causa acidose hiperclorêmica por conta da reposição excessiva do cloro e pelas trocas do sódio com hidrogênio. Tá? Coagulopatia aqui tem 2 coisas que acabam deixando passar nesse paciente que está sendo vítima de trauma ali, chegou para você no atendimento. Às vezes o motoqueiro caiu
teve uma fratura exposta ali por conta de chuva e ele chega encharcado e aí demora para ser socorrido no SAMU, colocado na prancha, transporte até você, você estava atendendo um outro paciente e agora que você está dando atenção para aquele paciente seu ali que chegou traumatizado. E aí um dos fatores importantes, esse paciente pode estar com hipotermia. E a hipotermia piora a coagulabilidade. Quanto mais frio, menos esse sangue coagula, sabe? Então eu tenho que aquecer esse paciente. E às vezes a gente despe o paciente todo ali, tira toda a roupa dele para fazer o exame e esquece de cobrir, de dar um calor, de botar um aquecedor, de botar 2 cobertores nele ali, colocar um soro aquecido em cima dele, sabe? De prover realmente calor para esse paciente que vai atrapalhar na coagulopatia. E não, eu fiz tudo isso, Lucas, deu tudo certinho, mas meus pacientes, depois que eu fiz uma transfusão maciça, fiz ali 2, 3, 4 bolsas, continuou com coagulopatia. E aí a gente tem que lembrar de outra coisa, que antigamente era tríade mortal, e hoje em dia já fala assim diamante, pêntade, e aí quantos números você quiser colocar nessa questão da coagulopatia, que seria o cálcio. Se você está transfundindo uma bolsa, lembre que ela tem um anticoagulante dentro dela, para que não coagule na bolsa. Isso vai quelando o cálcio do paciente no sangue, e o cálcio tem sua importância na cascata de coagulação. Então eu tenho que repor cálcio. Então se eu fiz de 2 a 4 concentrados de hemácia, eu tenho que repor o cálcio desse paciente. Tá? Geralmente tem que fazer a conta ali por peso, por quantidade de bolsa que você fez. Se o cálcio vier baixo, vou repor geralmente uma ampolinha de gluconato de cálcio, igual a gente faz para proteção cardíaca em pacientes com hipercalemia. Tá bom? Não esquecer, sempre atentar, isso aqui é algo novo que vem sendo discutido, ficar olhando para o cálcio nesses pacientes, tá? Auxilia muito na coagulação deles. E um outro fator que eu falei na aula de raio-x no tórax também, no paciente de trauma, é não atrasar a transferência desse paciente, tá? O paciente tem algo, é grave, você não tem estrutura, transfira para um centro de trauma o mais rápido possível. Não fique perdendo tempo fazendo tomografia, eu vou levar esse paciente para estabilizar. Se o paciente está estável e você tem um raio-x disponível, é transferência. Enquanto está vendo transferência, você bate um raio-x, você faz o exame físico completo. Se você tiver disponível, pode fazer um FAST e um IFAST para procurar focos de sangramento. Tem um banco de sangue? 1000 de cristalóide. Tá? Fiz 1000 de cristalóide, o paciente não respondeu, sangue. Não, o paciente já chegou em grau 3, eu já peço sangue enquanto eu inicio o meu cristalóide. Eu estou precisando de muito soro para botar essa pressão normal. Faz vasopressor. É melhor você fazer um vasopressor para diminuir o contingente vascular do que ficar fazendo muito cristalóide e você vê que dilui o sangue desse paciente, piora a coagulopatia, faz acidose hiperclorêmica, você altera ali a percepção de hemoglobina daqui 48 horas, você sobrecarrega a função renal, o paciente fica demasiado. Lembrar que 1 litro de NaCl, o famoso soro fisiológico, tem 9 gramas de sódio nele, né? É 0,9 vezes 1 litro, 9 gramas de NaCl. Isso é uma sobrecarga para 3 dias de necessidade básica de sódio no paciente. Então o soro não é seu amiguinho, pode fazer livre o quanto quiser, tá bom? Então, queria falar com vocês isso. Espero que vocês saibam reconhecer o choque, que seria a parte mais importante, que é reconhecer. Você precisa reconhecer tudo para depois tratar. Você entender o porquê que esse sangramento de uma vez só não cai hemoglobina. Por que eu não vou dar só soro para esse paciente? Soro é vida. Ninguém nega um litro de soro, né? Um copo de água e um litro de soro não se nega a ninguém. Não existem essas coisas. Tudo tem seus malefícios. Fazer um exame desnecessário também tem seu malefício. Você pode achar algo que não deveria, que não tinha implicação nenhuma e causar dano a esse paciente, que seria aquela prevenção quaternária que nós pensamos. Tá? E, por último, ficar de olho na hipotermia e no cálcio desse paciente. Nos vemos depois em outras aulas, falando mais de trauma. E espero que vocês tenham gostado. Deixe no comentário qualquer dúvida aí. Pode mandar nas nossas redes sociais também, que a gente responde vocês por lá. Tá? Grande abraço e é isso por hoje.